Você viu? Temos o concurso para a Câmara de Divinópolis, Minas Gerais. Muito prazer, eu sou a professora Zezé Barino e eu trabalho com a disciplina mais bonita do mundo, que é o português, mas que a gente também sabe que é aquela que mais reprova, não é? Eu gostaria de conversar um pouco com você a respeito desse concurso. Então vamos lá. Bem, a banca que vai preparar esse concurso é a IBGP. São 6 vagas, você fala só? Pois é, mas tem cadastro de reserva, então isso significa que a possibilidade de que haja mais vagas, muito mais vagas, é bem grande. E nós temos aqui cargos para níveis médio e superior. As inscrições vão de 25 de setembro a 26 de outubro. A remuneração de 3.600 a 8.400. As provas, 3 de dezembro. E Zezé, tá longe, nem tanto assim, tá certo? Pode ter certeza que chega rapidinho. Então, vamos começar a estudar, não é? Eu coloquei aqui o programa que nós temos lá de língua portuguesa. Então, está aqui o programa para nível superior e para nível médio, né? O técnico completo também. Então, o que a gente quer observar com você? Na verdade, o programa é o mesmo. Eles só trocam a ordem, trocam a maneira de falar, tá? Então, você veja que eu marquei aqui em amarelo, aqui em cima, texto, texto aqui embaixo, classe de palavra aqui embaixo, estrutura da oração e período, que é a parte da sintaxe, que aparece lá em cima e aqui embaixo, acentuação gráfica e ortografia, que aparece nos dois. Então, você veja que é o mesmo assunto, só que aparece isso daí com uma diferença em relação aos textos usados, tá certo? Bem, então vamos avaliar aqui esse programa de nível superior. Então, pede tanto a compreensão quanto a interpretação. Você sabe que é diferente? Você sabia que pelo enunciado você consegue saber se é uma questão de compreensão ou de interpretação? Então, por exemplo, a compreensão é o ato de você entender o texto. Então, as respostas, elas estarão escritas no texto. Agora, a interpretação é a leitura daquilo que aparece ou pressuposto ou subentendido. Pelo enunciado, a gente entende isso. Veja que aparece a questão da tipologia textual. Então, por exemplo, você sabe a diferença de um texto expositivo para um texto argumentativo? Você sabe o que é um texto injuntivo? Isso eu te explico agora. Isso é o mesmo que texto instrucional, ou seja, é aquele texto que te dá uma instrução. Notou? Então, por exemplo, se você tem uma receita de bolo, é uma instrução. Isso é um texto injuntivo. Viu? É assim que a gente tem que aprender, rapidinho, não é ficar dando volta, não. E também aparece aqui dentro a questão dos gêneros textuais. Você sabe a diferença de um conto para uma crônica, de uma notícia para uma reportagem? Então, temos que aprender isso de uma maneira bem rápida, simples, sem ficar complicando a sua vida. A variação linguística aparece aqui, ou seja, a língua ela tem diversos usos. Então, nós temos ali algo escrito num registro formal, num registro informal, nós temos marcas de oralidade ali dentro, então são termos que você tem que acostumar com eles, porque a banca IBGP cobra isso daí. Então, é necessário que você conheça esses termos. Depois, discurso direto, indireto e indireto livre. Tá? O que é isso? Coerência e coesão textuais. As bancas estão cobrando muito isso. Então, por exemplo, a gente pode pensar aqui no pronome. Quando a gente fala de pronome demonstrativo, este, esse, aquele, tá? A quem está se referindo? Porque se você usa esse pronome indevidamente, você pode prejudicar a coerência. A conjunção, por exemplo, se você está escrevendo uma frase e ela tem uma conjunção adversativa, se você reescrever essa oração e colocar uma conjunção conclusiva, claro que o sentido vai mudar. Temos que saber isso muito bem. A pontuação pode determinar isso, tá? Estratégias argumentativas. Se o seu texto é um texto argumentativo, o que o autor usou ali para reforçar o seu ponto de vista? Será que ele usou um argumento de autoridade?
O que é um argumento de autoridade? Então vamos lá. Quando você está escrevendo uma redação e você fala alguma coisa e você coloca lá de acordo com a Constituição Federal, você está apresentando o argumento de autoridade. De acordo com fulano de tal, você apresenta um estudioso do assunto. Isso é um argumento de autoridade. Mas não é só o argumento de autoridade que existe. Existem várias estratégias argumentativas que nós temos que conhecer. Veja que aparece aqui a questão do processo de formação de palavras. Você sabe a diferença de derivação para composição? Você sabia que a derivação, por exemplo, pode ser prefixal e sufixal ou parasintética? Como que você conhece isso daí, já que as duas têm prefixo e sufixo? Você sabia que existe diferença, por exemplo, entre abreviação e abreviatura? Pois é, a abreviação é o mesmo que a redução. Tá vendo esse finalzinho? Isso ajuda você a guardar. A abreviação, redução. É você, em vez de falar telefone, você fala fone. Em vez de você falar cinema, você fala cine, tá? Agora, quando você fala em abreviatura, é a sigla. Então, por exemplo, IBGP é uma sigla do Instituto, notou? Quando eu falo BB, Banco do Brasil, sigla, viu? Agora, temos também as classes de palavras. As classes de palavras são 10. Então, a gente tem aqui artigo, substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, interjeição e conjunção. Mas você não tem que saber só identificar. Você tem que saber a flexão, tá? Então, por exemplo, um substantivo masculino, feminino, singular, plural, aumentativo, diminutivo, tal, mas principalmente o emprego. Então, quando a gente fala em emprego aqui, veja, por exemplo, por que você usou aquele verbo, por exemplo, no presente do indicativo e não no presente do subjuntivo? Porque tem gente que estuda verbo assim, né? Eu vou decorar a conjunção. Eu falo, tu falas, ele fala, nós falamos, vós falais, eles falam. Peraí, gente, isso não é estudar verbo, isso é fofoca. Você fala, eu falo, ele fala, nós falamos, isso é fofoca, tá? Não é assim que estuda verbo. Você tem que entender o porquê de cada modo, o porquê de cada tempo e o porquê de você usar cada um deles. Bem como a questão das vozes, voz ativa, voz passiva, voz reflexiva, a voz reflexiva recíproca. Então, temos que aprender isso daí. Veja que a sintaxe aparece aqui, ó, estrutura da oração e do período. Então, nós temos, tanto lá na questão da oração, a gente tem sujeito, predicado, né, complemento nominal, adjunta de nominal, objeto indireto, etc. Você sabe a diferença de objeto indireto, adjunta de nominal e complemento nominal? Pois é muito mais fácil do que você imagina, certo? E também aparece aqui a questão do período. Então, as orações, por exemplo, aparecem aqui no período composto. Então, a oração subordinada substantiva, a oração subordinada adjetiva, a oração subordinada adverbial, a oração coordenada, que o pessoal faz uma confusão para estudar isso. Você vai observar que cada oração tem uma característica dela, que você vai bater o olho e vai identificar, certo? E quando a gente fala de oração, obviamente que vem o estudo, né, de sintaxe, obviamente vem o estudo de concordância, de regência, vem aqui a questão da colocação pronominal, né? Então, próclise, mesóclise e ênclise. Vem a questão do uso dos pronomes relativos, né? Será que eu posso usar o cujo aqui? Será que eu posso usar o onde aqui? Mas eu falo assim, na minha infância, onde eu era feliz, tá certo o uso? Claro que não. Onde você só pode usar para lugar. Então, veja, infância não é lugar. Então, você não pode usar o onde, viu? Você tem que usar o quê? Algo que indica tempo. A infância é um tempo. Então, na minha infância, quando eu era feliz, pronto, resolveu o problema, tá? Veja que aparece aqui também a questão do uso de crase, né? Também sempre muito cobrado pela banca. E nós temos aqui o uso da pontuação. Quando se fala em ortografia oficial, não é
apenas se a palavra escreve com Z ou com S, mas também o uso dos parônimos e dos homônimos. Então entra aqui ratificar, retificar, infringir, infligir. Nós temos aqui dentro a questão de expressões que causam dificuldades, como o uso do porquê, né? Como o A com H, o A sem H, o acerca junto, separado, separado com A, separado com H e A, né? O A com H. E também entra aqui dentro a questão do emprego do hífen no novo acordo ortográfico, bem como a acentuação gráfica no novo acordo ortográfico. Você fala, Zezé, é muita coisa. É sim. E se não bastasse isso, olha o que a banca escreve aqui embaixo, tá? Nos 2 programas. Então está aqui, ó. E ainda todos os conteúdos tratados nas referências definidas no programa desse conteúdo. Ou seja, qualquer coisa de português pode ser cobrada. Sabe por quê? Dá uma olhadinha na referência. Essa daqui é a referência do ensino superior e essa daqui é a referência do ensino médio. Então veja aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 livros. O que você está pensando em fazer? Pegar um por um e estudar? Olha, eu vou te contar uma coisa, hein? Só essa gramática aqui, ó, do Celso Cunha, que aparece tanto aqui quanto aqui, é uma brincadeirinha desse tamanho aqui, ó. Então, o que você vai observar? É muita coisa e eles podem cobrar o que quiserem aí dentro. Eles escreveram isso no edital. Então, como você vai estudar isso para fazer essa prova no início de dezembro? Bem, exatamente por essa razão é que eu trabalho com o meu curso de português em questões comentadas da banca IBGP. Como isso funciona? Bem, eu selecionei provas desta banca e eu passo para você, por exemplo, a primeira prova. Aí você vai fazer a prova e vai corrigir, você tem lá o gabarito. Então, você vai corrigir esta prova. Corrigiu a prova, você terá suas dúvidas. Sim, anote as suas dúvidas. Em seguida, você vai assistir ao meu vídeo. Lá no meu vídeo, eu vou trabalhar uma por uma das questões com você, uma por uma, letra por letra. Então, eu vou começar aqui no enunciado, ó, mostrando para você o que você tem que tomar cuidado, onde a banca pega você, tá? O que você precisa destacar, algum vocabulário que a banca usa que você precisa saber. Pronto. Aí eu vou te explicar por que a resposta é letra B e não D, como todo mundo marca. E também vou explicar para você por que não é A, por que não é C, por que não é E. Então, eu trabalho uma por uma. E detalhe, imagine que essa questão seja a diferença entre objeto indireto, complemento nominal e adjunto adnominal. Sim, eu vou aproveitar e vou explicar para você essa diferença. Dessa maneira, como eu expliquei para você alguns pontos aqui dentro. Maneira rápida, maneira certeira, sem ficar dando muita volta. Tá, fizemos a prova número 1 todinha, assim, olhando letra por letra. Você ainda ficou com alguma dúvida? Mande a sua pergunta e eu respondo especificamente para você. Bom, não é? Aí, você vai poder ver esse vídeo quantas vezes você quiser, pausar, fazer as anotações todas que eu explicar. Pronto, você está prontinho para fazer a prova número 2. E aí, a gente segue o mesmo processo. Detalhe, nós vamos fazer isso com 150 questões da banca IBGP. Eu tenho 40 anos de preparatório para concursos e isso me ensinou que é uma maneira de você estudar português de uma maneira bem certeira, tá? Afinal de contas, você está estudando o conteúdo, exercitando e já estudando a banca, o que é muito importante, certo? Você vê, às vezes, uma pessoa que
come uma gramática inteira, vai lá e faz uma péssima prova. Claro, porque não conhece o estilo da banca. Você conhece o estilo da banca? Então vamos lá. Eu selecionei aqui 2 questões para você de 2023, da banca. Então eu coloquei aqui 2 questões da Prefeitura de Brumadinho para o cargo de psicólogo. Veja só. Analise o trecho a seguir retirado do texto para responder as questões de 5 a 7. Então vamos lá. Os dados são de um levantamento do Google que ouviu 1.000 pessoas de todo o país. É correto, então sempre destaque o que a banca quer, porque ora ela pede correto, ora ela pede incorreto, ora ela pede exceto. Se você não fizer isso, você pode acabar se confundindo. E diz: é correto afirmar que a partícula que destacada introduz uma oração subordinada. Então vamos lá. Para você saber isso daí, se trata de uma oração subordinada substantiva, como aparece na A e na B, ou adjetiva, como aparece em C e D, você tem que saber o que é esse que. Sabe por quê? Se esse que ele for um pronome relativo, nós teremos aqui uma oração subordinada adjetiva. Agora, se esse que ele for uma conjunção integrante, nós teremos aqui uma oração subordinada substantiva. Aí você vai dizer para mim assim: pois é, Zezé, mas eu não sei se ele é um pronome relativo ou uma conjunção integrante. Então vamos aprender isso agora. Olha só, o que o pronome relativo ele faz? O pronome relativo, ele substitui o termo anterior. Então, por exemplo, eu falo para você assim: o café que bebi estava gostoso. O que eu quero dizer com isso? Que o café estava gostoso e que eu bebi o café. Então, para eu não repetir o café, eu coloco o pronome relativo. E você sabe que é por isso que ele chama relativo? Porque ele depende do que a quem ele faz referência. Se eu falar a vaca que comprei é grande, o que significa vaca e não mais café? Então ele é relativo. Notou? Outro detalhe, ele pode ser substituído por o qual, a qual, os quais, as quais. Então, olha lá, os dados são de um levantamento do Google que ouviu 1.000 pessoas de todo o país. Quem é que ouviu 1.000 pessoas em todo o país? O levantamento do Google. Então, substitui o termo anterior. É como se eu dissesse: os dados são de um levantamento do Google. O levantamento do Google ouviu 1.000 pessoas de todo o país. E eu também posso substituir este que por o qual. Eu posso dizer aqui: os dados são de um levantamento do Google, o qual ouviu 1.000 pessoas de todo o país. Então, sim, isso daqui é um pronome relativo. Pronto, eu já eliminei as 2 primeiras. E agora eu tenho que saber que tipo de oração adjetiva eu tenho aí. Quer uma dica fácil? Rápida? Se você tiver a vírgula antes do pronome relativo, ela é explicativa. Se você não tiver a vírgula antes do pronome relativo, ela é restritiva. Veja se eu tenho aqui vírgula. Não? Então, oração subordinada adjetiva restritiva. Acabou? Viu? Só que eu não vou deixar você parar por aí. Eu vou aproveitar para te explicar o que é conjunção integrante. Certo? Então, olha só o que é conjunção integrante. Se eu falar assim para você: disse que iria. Veja que eu tenho aqui 2 orações. Bem, primeiro, o pronome relativo, ele se refere a um substantivo, né? O levantamento do Google, né? Agora, aqui, o que eu tenho antes não é substantivo, isso aqui é um verbo. Então, isso não é pronome relativo.
E, além de tudo, eu não posso trocar isso por o qual. Disse o qual iria. Não. Mas veja que eu posso trocar essa oração aqui, ó, inteirinha, por isto. Olha lá. Disse isto. Pronto! Então, se eu posso trocar essa oração inteirinha por isto, disto, nisto, com isto, é porque este que é uma conjunção integrante. Logo, essa oração é subordinada substantiva. Que tipo? Aí, isso é conversa para o nosso curso, tá? Porque você vai ver que é simples igual eu mostrei para você. Viu como é fácil? É assim que temos que estudar, porque aí, nesse momento, você pausa o vídeo e faz todas as anotações necessárias. Depois, eu tenho aqui uma outra questão da Banca BGP 2023, Prefeitura de Brumadinho, para psicólogo. Então, veja, analise o trecho a seguir. O resultado do Enem foi citado por 20% dos estudantes. Sobre a análise sintática, é incorreto afirmar. Tá vendo o que eu te mostrei? Que ora a banca pede correto, ora pede incorreto. Então, destaque isso daí. Agora, você vai fazer o seguinte. Você vai olhar aqui embaixo e ver que se trata de uma questão de vozes verbais. Então, existe a voz passiva, existe a voz ativa, existe a voz reflexiva. Então, vamos entender essa diferença entre ativa e passiva por enquanto, certo? O que acontece? Na chamada voz ativa, o sujeito, ele pratica a ação. E na chamada voz passiva, o sujeito, ele recebe a ação, ele sofre a ação. Por isso que ele é passivo, ele não é ativo. Então, eu falo para você, por exemplo, assim, eu comi o bolo. Então, eu sou o sujeito, eu pratiquei a ação de comer, então eu agi. Isso é voz ativa. Agora, o bolo foi comido por mim. Veja que o bolo não comeu, tá? O bolo, ele foi comido. Então, isso é voz passiva, ele sofreu a ação. Veja só, o resultado do Enem foi citado por 20% dos estudantes. Quem é que foi citado? O resultado do Enem. Isso aqui é o sujeito. Veja que esse sujeito, ele não pratica a ação. O resultado do Enem não citou nada, ele foi citado. Então, ele sofreu a ação. Isso significa que eu tenho aqui a presença de uma voz passiva. Ótimo! Então, eu sei que se trata de voz passiva. Isso é verdade. Agora, veja uma coisa muito importante. Todas as vezes que eu transformo a voz passiva em voz ativa, o que era sujeito aqui vai para depois. Você viu o que eu fiz no bolo? Eu falei, o bolo foi comido por mim. E eu falo o quê? Que eu comi o bolo. Quer dizer, eu troco de posição o sujeito com o agente da passiva. Como assim? Olha, se na voz passiva o sujeito recebe uma ação, ele sofre uma ação, alguém tem que estar agindo. Quem é que está agindo nesta frase? Ou seja, quem é que citou? 20% dos estudantes. Então, quer dizer que isso aqui é quem age dentro da voz passiva. Ou seja, o trecho por 20% dos estudantes representa o agente da passiva. Verdade? Quer uma dica legal sobre o agente da passiva? Anota aí para mim. Primeiro, só existe agente da passiva na voz passiva. Por quê? Porque se eu passar isso para a voz ativa, isso vai virar sujeito. Olha só. Letra C. A transformação do trecho para a voz ativa é 20% dos estudantes, ou seja, sujeito, citaram o resultado do Enem. Sim, é verdade. Então, primeiro, só há agente da passiva na voz passiva. Segundo, o agente da passiva, ele sempre é o sujeito da voz ativa, tá? E outro detalhe, o agente da passiva sempre vem preposicionado. Então, vem o por, o pelo, sempre
aparece uma preposição aqui. Por isso que eu falei que o bolo foi comido por mim. O bolo foi comido pela criança. Então, sempre aparece uma preposição. Ótimo! Então, agora a questão toda está por conta do seguinte. Veja, o trecho está na voz passiva analítica ou na voz passiva sintética. O que é a voz passiva analítica? É quando eu uso uma locução verbal. A locução verbal é isso aqui, ó, 2 ou mais verbos. Olha, foi citado. Isso é uma locução verbal. O bolo foi comido, o bolo será comido, o bolo era comido, certo? E a voz passiva sintética é quando a gente usa o se, e esse se é o que a gente chama de pronome apassivador. Então, eu falo, neste caso, por exemplo, citou-se o resultado do Enem. Pronto, isso seria a voz passiva sintética, certo? Mas e aquela diferença de sujeito indeterminado? Isso eu vou explicar para você no nosso curso, certo? Então, o que eu vou mostrar para você neste caso? Veja só, nós temos aqui que realmente se tem locução verbal é porque é uma voz passiva analítica. Então, é claro que o que está errado é voz passiva sintética. Agora, vamos usar um pouquinho da malandragem? Veja, não é possível que o trecho esteja na voz passiva analítica e na voz passiva sintética ao mesmo tempo. Então, é claro que uma das duas estaria errada. Você está procurando a errada, não é? Então, até essa malandragem a gente tem que ter na hora de resolver a prova. Percebeu? Então, uma das duas teria que estar errada. Então, vem lá. O trecho é um sujeito simples ou um sujeito composto? Não tem jeito de ter a mesma classificação. Então, uma das duas está errada, certo? Bem, é assim que a gente trabalha no nosso curso IBGP em questões. São 150 questões. Veja o quanto você aprendeu em 2. Imagine em 150. Agora, lembre-se, também temos no curso Paulo França Concursos a informática para o nível médio, a informática para o nível superior com a fera Paulo França, que faz com que você feche uma prova, tá certo? E veja que temos dobradinha. Nós temos português mais informática para nível superior e português mais informática para nível médio. E detalhe, né? Veja que a gente apresenta para você muita qualidade, muita experiência e isso por um precinho muito humano, tá? Então, olhe que a gente coloca para você um curso aí com muita qualidade e por um valor bem baixinho. Entre em contato aí no nosso WhatsApp, entre no nosso site, tá? E você vai observar que é possível você estudar português e informática de uma maneira certeira para que você passe no seu concurso. Eu aguardo você. Muito obrigada, fique com Deus, paz e luz para você.